Olá, eu gostaria de agradecer aos organizadores da 23ª Semana Acadêmica de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina pelo convite para proferir essa palestra, que tem como título Desvendando os Riscos Agrotóxicos e Saúde em Debate. E se eu vou falar de agrotóxicos, eu vou começar falando de morte, né? Do que os homens brasileiros morrem. Aqui a gente vê uma série histórica em que aparecem em destaque as doenças infecciosas em 2020 e 2021 por causa da pandemia de Covid, né? Mas, historicamente, a principal causa de óbito de homens no Brasil é doenças do aparelho circulatório e neoplasias e causas externas, em segundo lugar, quase empatadas, né? Outras são doenças endócrinas, principalmente diabetes, doenças do aparelho respiratório e outras causas indefinidas. Também para as mulheres, 2020 e 2021, as doenças infecciosas aparecem em destaque por causa da Covid, né? Em primeiro lugar, sempre historicamente, são doenças do aparelho circulatório, e em segundo lugar, neoplasias. Terceiro lugar, doenças do aparelho respiratório, depois doenças endócrinas, causas mal definidas e causas externas. Para as mulheres, as causas externas não são tão relevantes quanto para o sexo masculino. Aqui eu trouxe os números dos óbitos por neoplasias no Brasil. Vejam que em 2012 foram 191.577 óbitos e esse número aumentou para 235.805 em 2021, sendo os homens a maioria das vítimas das neoplasias, né? Também é um número elevado, mais de 200 mil pessoas morrem no Brasil por ano, vítimas de neoplasias, de cânceres. E aqui os dados da mortalidade por 100 mil habitantes para o sexo masculino nos estados do Brasil, né? Vejam que impressionante que é o Rio Grande do Sul, gente. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro estão bem acima das taxas do Brasil desde 2012, ali, né? 2012 a 2021. Então, vocês vejam que Sul e Sudeste, os estados do Sul e Sudeste, têm taxas de mortalidade por neoplasias muito acima da taxa nacional, notavelmente o Rio Grande do Sul. Aqui a gente vê que para o sexo feminino também, as maiores taxas de mortalidade foram registradas no Rio Grande do Sul, e aí nos estados do Sul e Sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo, acima da média nacional. E observem como as taxas aumentaram entre 2012 e 2021. Anualmente, as taxas de mortalidade por neoplasias foram aumentando, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Também chama bastante atenção o aumento dos óbitos por suicídio, né? Em 2012 foram 10.321 óbitos, em 2021 foram 15.499, sendo que a maioria absoluta, em torno de 80% das vítimas de suicídio são do sexo masculino também. Vejam que aqui a mortalidade por suicídio a cada 100 mil habitantes também é notável, né? Como as taxas de mortalidade para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, Piauí, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná ficaram acima das taxas do Brasil no período de 2012 a 2021, sexo masculino. É muito impressionante. Como, primeiro, as taxas aumentaram e também esses estados como estão muito acima das taxas registradas para o país como um todo. Aqui as taxas de suicídio por 100 mil habitantes para os estados, para o sexo feminino, 2012 a 2021, também Rio Grande do Sul e Santa Catarina lá notável, né? Roraima aparece também, mas pode ter a ver com o fato de ser fronteira com a Venezuela, teve toda aquela crise lá. Então esses números de Roraima têm a ver talvez com aquela crise humanitária. Mato Grosso do Sul, Piauí, Goiás, acima, né, das taxas do país para suicídio do sexo feminino. Eu fiquei muito contente de poder trazer essa figura. É a primeira vez que a gente está divulgando essa figura além do livro, né? Nós publicamos recentemente um capítulo do livro Dentro do Ambiente, Saúde e Agrotóxicos, publicado pelo Núcleo de Estudos da Ambiente e Saúde do Trabalhador da Universidade Federal do Mato Grosso. E nesse capítulo,
a gente, que se chama Cenário Agrícola Brasileiro, Monoculturas e Silvicultura, Agrotóxicos e Incidência de Câncer, Suicídio e Anomalias Congênitas. Essa figura está lá nesse capítulo do livro. O livro está disponível online. Vejam que interessante. O que é esse mapa? Nós reunimos nós estudamos todas as micro-regiões do Brasil, todas. Quanto às taxas de mortalidade por 100 mil habitantes por câncer, né, masculino e feminino, suicídio masculino e feminino e anomalias congênitas, a incidência. E daí a gente estudou o conjunto das micro-regiões, e nesse mapa tem as micro-regiões que apresentaram índices acima dos índices do país para 2010 até 2020, nessas três causas de óbito, né? Câncer e suicídio masculino e feminino e anomalias congênitas. Então, o que está marcado em escuro nesse mapa são as micro-regiões que têm taxas acima das registradas no país para isso. Vejam ali que interessante que deram clusters, deram contínuos geográficos no Rio Grande do Sul, uma grande parte do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina também, em algumas regiões mais litorâneas, no interior do Paraná, São Paulo, Minas Gerais. Só teve, na região norte e nordeste, só teve uma micro-região lá do estado do Rio Grande do Norte. O resto tudo micro-regiões que apresentaram essas taxas elevadas de mortalidade por câncer e suicídio e também de anomalias congênitas, concentradas na região sul e sudeste do país. E o interessante realmente é a formação de contínuos geográficos e regiões vizinhas, né? Micro-regiões vizinhas, o que indica a possibilidade realmente de estar havendo algum fator ambiental de risco presente nesses locais. Valeria a pena investigar, mas só que para investigar tem que ter recursos, né? Tem que ter equipes especializadas, teria que fazer análises ambientais para ver algum fator de risco ou alguns fatores de risco presentes naqueles locais, que estão resultando nisso, né? E alguém pode estar se perguntando, mas o que o suicídio tem a ver com agrotóxico? O que o câncer tem a ver com agrotóxico? Tem muito a ver, porque a exposição a determinadas substâncias resulta, assim, em depressão, e o desfecho final da depressão é o suicídio, né? E também em alterações celulares que resultam nos tumores e no câncer. Então, esse livro, Ensaios sobre Poluição e Doenças no Brasil, está disponível na internet gratuitamente, ou então a pessoa pode comprar pela editora. Tem muitos dados com referências bibliográficas explicando isso ali, as conexões entre a poluição e as doenças que as pessoas estão. A gente viu que isso está aumentando, né? Tanto a depressão, tanto o suicídio, quanto o câncer. E se a gente vai falar de poluição, se a gente vai falar de fator de risco, a gente tem que falar de água, né? E se a gente vai falar de poluição da água, a gente tem que falar de esgoto. Então, eu trouxe aqui para os estados da região sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu trouxe os dados da população do estado e das 10 maiores cidades e quanto por cento do esgoto é tratado em relação ao consumo. Esse consumo é as companhias de abastecimento que fornecem esse dado para o SINIS, né, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, e com base na água de abastecimento. Eles supõem que a mesma quantidade de água fornecida é a quantidade de esgoto gerado. Vejam que o Paraná está de parabéns, né, gente? Paraná, com 11.597.484 habitantes. Esses dados mais recentes são de 2021, né? Ele teve tratamento de 75,2%. Já Santa Catarina, com 7.338.473, passando vergonha, 32,7%. E o Rio Grande do Sul, mais vergonha ainda, com 11.466.630, quase a mesma população do Paraná, tratando 25,3%. Dados de 2021, que são os mais recentes disponíveis, né? Vejam aqui Curitiba, parabéns, 95,6% tratado. Londrina, 89,7%, Maringá, 100%, Ponta Grossa, 88,3%, Cascavel, 100%. Então, o Paraná tem várias cidades assim com
As cidades principais, a que menos está tratando o esgoto, estava tratando é Colombo, no Paraná, né, que dentre as 10 mais populosas, 63,9%, e São José dos Pinhais com 73%. Mas parabéns para o Paraná, que realmente os índices de tratamento de esgoto estão muito, muito acima do que se vê em Santa Catarina, por exemplo. Vejam que vergonha, gente. Joinville, uma cidade riquíssima, tratando 31,3%. Florianópolis, as praias cheias de esgoto, trata no máximo 65,1%. Esses dados ainda talvez não levem nem em consideração a variação da população no verão, né? Blumenau, cidade rica, 33,6%. São José, 48,6%. Vejam que fiasco, que vergonha. Só Jaraguá do Sul, ali em Santa Catarina, que está com 74,8%. O resto, uma vergonha, gente, uma vergonha. Todos os índices abaixo de 50%. Florianópolis só com 65%. No Rio Grande do Sul, então, pior ainda. Vejam, Porto Alegre, gente, 1.492.530 habitantes, 52,7% só que trata. O resto, olha ali, Caxias do Sul, Canoas, Pelotas, Gravataí, índices baixíssimos de tratamento de esgoto. Uma vergonha, isso é vergonhoso. E o Brasil, com essa população gigante, estimada em 213.317.639 habitantes, em 2021, tratando 51,2% só, gente. 51,2% do esgoto só. Imaginem o impacto disso no ambiente. Agora tem aí o marco do saneamento. Vamos ver se essa realidade muda, né? Porque, por favor, isso é motivo de vergonha para todos nós. É vexame, é vexatório isso. Porque, claro, se não é tratado o esgoto numa cidade, e essa cidade vai jogar o esgoto em algum lugar, ou no mar ou nos rios. E os rios recebem o esgoto numa cidade e a próxima cidade capta essa água para abastecimento público. E um detalhe que talvez vocês não saibam, mas o sistema de tratamento de água, ele consegue retirar os agentes biológicos contaminantes. Através da cloração e pelos métodos usuais, tira-se a contaminação biológica. Mas a contaminação química só piora. Se tem muita poluição orgânica na água, além do que vem na poluição química, ainda gera-se subprodutos durante a cloração. Então, a poluição química não é retirada, não. Fica muito resíduo. Inclusive, a gente vai ver que ficam resíduos, inclusive, de agrotóxicos, né? Os métodos usuais de tratamento não conseguem retirar os poluentes químicos. Nesse gráfico, nós temos uma evolução do número de produtos agrotóxicos aprovados para uso no Brasil de 2005 até 15 de setembro de 2023. Vejam que lá em 2016, a quantidade de produtos aprovados anualmente aumentou drasticamente, né? Em 2017 já foram 405, em 2019 503, depois 552 em 2021, 620 em 2022, e agora nesse governo, já de janeiro a 15 de setembro, já foram 354. Havia uma grande quantidade de pedidos e eles foram sendo aprovados de uma forma muito intensiva nos últimos anos. Nesse quadro, nós temos uma comparação dos agrotóxicos aprovados no período 2019 a 2022 e na coluna final, os agrotóxicos aprovados entre janeiro e 15 de setembro de 2023. Então, entre 2019 e 2022, foram 2.170 novos produtos aprovados. E de janeiro a setembro de 2023 foram 354. Entre os produtos aprovados, os que continham ingredientes ativos biológicos, como micro-organismos, óleos, extratos vegetais, foram 278, 12,8% do total no período de 2019 a 2022, e agora 54, 15,3% do total nesse período mais recente. Os que tinham ingredientes ativos químicos, 1.892, químicos industriais, né, 87,2% do total no período de 4 anos, e 384,7% do total agora em 2023. Uma coisa notável aqui
é o número de agrotóxicos de produtos aprovados contendo pelo menos um fabricante na China. Foram 1.465, ou seja, 77,4% do total dos agrotóxicos químicos continham pelo menos um ingrediente ativo fabricado na China, enquanto que agora 254 agrotóxicos químicos, correspondendo a 84,7% dos agrotóxicos aprovados em 2023, contém pelo menos um ingrediente ativo fabricado na China. Coloquei esse dado aqui para a gente ter noção da nossa dependência em relação ao parque industrial chinês. Aqui, ó, um outro dado muito chocante, do total de produtos aprovados, 48,7% do total aprovado em 4 anos, 1.056, contém pelo menos um ingrediente ativo sem registro ou banido na União Europeia. E agora, nesse ano 2023, são 134, ou seja, 37,9% dos agrotóxicos aprovados do total, 37,9% contém ingredientes ativos sem uso autorizado na União Europeia. Então, agora nós vamos falar não dos produtos, mas dos ingredientes ativos, né? Do total de 194 ingredientes ativos no período de 4 anos, que faziam parte dos produtos, e agora já no ano de 2023 foram 99 ingredientes ativos presentes nos produtos aprovados. Desse total, no período de 2019 a 2022, 45,4% dos ingredientes ativos não tinham uso autorizado na União Europeia. E nesse período agora de 2023, 47,5% dos ingredientes ativos não têm uso autorizado na União Europeia, ou seja, quase metade do que está presente nos produtos aprovados não tem uso autorizado na União Europeia. Aqui os produtos técnicos, né? Foram 878 entre 2019 e agora já foram 140. E produtos formulados, aqueles que já estão prontos para comercialização, 1.014 no período 2019 a 2022 e 160 agora em 2023. Vejam aqui, eu coloquei um dado que eu acho bem relevante. Dentre esses produtos formulados, quais que têm recomendação de uso para algodão? 2019 a 2022, 43,7% uso sugerido para algodão, e agora 53,8%. Para cana-de-açúcar, 33,1% entre 2019 e 2022, e agora 37,5%. Para aplicação em plantações de milho, 42,2% entre 2019 e 2022 e 56,3% em 2023. E a soja, produtos destinados à soja, foram 60,6% entre 2019 e 2022 e 75,6% dos produtos formulados destinados a plantações de soja nesse ano. Vejam que algodão, cana, milho e soja são as culturas que mais consomem agrotóxicos no Brasil. Somando, existem estudos aí que somando dá 79%. Então é natural, a gente vai ver isso daqui a pouco, é natural que os produtos aprovados sejam direcionados para essas culturas, notavelmente para a soja, né? Vejam que nesse ano 2023, 75,6% dos produtos formulados eram destinados para plantações de soja. Aqui nós temos os dados relativos aos ingredientes ativos com uso autorizado no Brasil, que constam nos portais da Anvisa, monografias de agrotóxicos, né? Então, um retrato lá de 20 de junho de 2023, havia 494 ingredientes ativos com uso permitido no Brasil. Desses 494, 124 eram ingredientes ativos contendo feromônios sintéticos,
cairomônios, produtos biológicos e produtos naturais. Os outros 370 agrotóxicos eram produtos químicos, dentre os quais, infelizmente, 208, ou seja, 56,2%, eram banidos ou sem uso autorizado na União Europeia. E ainda um detalhe, desses que não têm uso autorizado na União Europeia, desses 208, 181, ou seja, 87% desses que são banidos, eles já são moléculas velhas que estão autorizadas no Brasil desde antes de 2003. Já tem quase 20 anos que são usados, ou mais de 20 anos. É uma tragédia isso, que a gente continua usando moléculas que os outros já rejeitaram há muito tempo na União Europeia, e eles mandam para cá. As fábricas estão na União Europeia, eles mandam o lixo deles para cá. O Agrofit já é um sistema do Ministério da Agricultura e tem a descrição dos produtos autorizados, né? E dentre esses produtos autorizados para uso no Brasil, 1.559, que corresponde a 48,2% do total de 3.235 produtos, 48,2% produtos com uso autorizado no Brasil têm ingredientes ativos sem registro, sem uso autorizado na União Europeia. Ou seja, quase metade dos produtos que são com uso autorizado no Brasil não contém ingredientes ativos sem registro, sem uso autorizado na União Europeia. Desde 2008, o Brasil está lá na disputa pelo primeiro lugar no uso de agrotóxicos no mundo, né? Em torno de 20% dos agrotóxicos comercializados no mundo são comercializados no Brasil. E as quantidades realmente são muito grandes. Em 2013, foram comercializados no Brasil 495.764,55 toneladas. Isso de acordo com os dados oficiais disponibilizados pelo IBAMA, né? Enquanto que em 2021, vejam, foi 719.507,44 toneladas. Só para ter uma ideia, em 2021, isso correspondeu a 13,4 quilos de agrotóxicos por habitante do país. Se alguém quiser minha parte, eu estou doando, tá? E quando a gente vê, um dado importante também que eu considero, é que entre 2013 e 2021, aumentou em 45,1% a quantidade de agrotóxicos comercializados no país. Enquanto que as culturas, ou seja, as áreas cultivadas com cultivos temporários, mais cultivos permanentes, mais silvicultura, aumentaram só 19,1%. De 2013 até 2021, foi de 80.731.669 hectares a 96.159.071 hectares em 2021. Ou seja, aumentou em 45% a quantidade de veneno usado e aumentou em 19% a área cultivada, ou seja, a quantidade de veneno aumentou 2,4 vezes mais do que a área cultivada. Nessa tabela nós temos as quantidades comercializadas em 2021 de 32 agrotóxicos, os principais. Glifosato em primeiro lugar com 219.581 toneladas. 2,4-D, 62.165,7 toneladas. E veja agora os que são banidos na União Europeia já. O mancozeb, clorotoluanil, atrazina e acefato. Gente, mais de 50.340 toneladas de mancozeb, 38.320 toneladas de clorotoluanil, 37.298,6 toneladas de atrazina e 35.856 toneladas de acefato. Vejam que essas moléculas já estão proibidas há muito tempo na União Europeia. E aí, nessa lista de 32, mais ou menos 40% dos ingredientes ativos que o Brasil comercializou em mais de 3 mil toneladas em 2021, mais de 40%, em torno de 40% são banidos na União Europeia há muito tempo. Isso é muito lamentável, porque são quantidades grandes de substâncias comprovadamente tóxicas e que são despejadas no Brasil anualmente. Isso aqui é a unidade de um ano, imagina a quantidade de agrotóxico, milhares de toneladas de substâncias perigosas sendo lançadas no nosso país em um ano. São os efeitos comprovados na saúde humana, que essas substâncias são lançadas em milhares de toneladas no Brasil,
está descrito na literatura. O glifosato, perigosíssimo, é o agrotóxico mais vendido no Brasil e no mundo. Comprovadamente causa linfoma não Hodgkin, infertilidade, autismo, problemas renais, danos às células embrionárias da placenta, morte prematura programada e necrose de células placentárias, umbilicais e embrionárias, desregulador endócrino em células hepáticas, proliferação de células de câncer de mama, danos às células hepáticas e neurotóxico. Vejam que esse é o mais vendido no mundo. Mais de 200 mil toneladas lançadas no Brasil em 2021, e olha tudo que esse veneno faz. É uma coisa muito triste isso. 2,4-D, o segundo mais vendido no Brasil. Câncer de estômago, linfoma não Hodgkin, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose lateral amiotrópica e infertilidade. Mancozeb, proibido na União Europeia, 2021, causa câncer de tireoide, entre outros problemas. Clorotalonil, proibido em 2009 na União Europeia, desregulação endócrina. Gente, desregulação endócrina é uma propriedade que as substâncias têm de causar problemas em diversos órgãos do organismo, principalmente em organismos mais jovens. Desregulação endócrina atrapalha o desenvolvimento sexual de crianças. Causa uma série, obesidade, câncer de mama, câncer de próstata, até depressão, uma série de problemas de saúde associados à desregulação do sistema endócrino. Atrazina é uma praga, gente. Foi proibida em 2004 na Europa, mas continua aparecendo nas águas de lá. Ela permanece nas águas subterrâneas e no Brasil também. Tudo que é análise de água encontra atrazina. É muito vendida, é muito utilizada e ela é muito perigosa. Câncer de estômago, linfoma não Hodgkin, câncer de próstata, câncer de tireoide, câncer de ovário, mal de Parkinson, asma, respiração com ruído, infertilidade, baixa qualidade de sêmen, malformações congênitas, teratogênese, danos às células hepáticas, tudo está descrito na literatura científica. O acefato, uma praga também, desde 2003 proibido na União Europeia e muito utilizado no Brasil, mais de 30 mil toneladas naquele ano, 2021, citotóxico, genotóxico sobre espermatozoides humanos, diabetes tipo 2, hiperglicemia, disfunção do metabolismo de lipídios, danos ao DNA e câncer. Vejam que nós continuamos permitindo o uso disso. Eu estou destacando aqui o glufosinato de amônico, que é genotóxico, hepatotóxico e desregulador endócrino. É uma substância perigosíssima, já proibida na União Europeia em 2003, depois vou falar um pouco sobre ele. Mas aí o importante é saber que existe uma lei no Brasil, a Lei 7.802, de 1989, que no artigo 3º diz o seguinte, no inciso 6º, parágrafo 6º, fica proibido o registro de agrotóxicos e seus componentes e afins. Para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo a impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública. B. Para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil. C. Que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas de acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade científica. D. Que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica. E E. Que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório com animais tenham podido demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos atualizados. E F. Cujas características causem danos ao meio ambiente. Ou seja, essas substâncias que já estão banidas na União Europeia, ou que não estão banidas lá, mas que são usadas aqui no Brasil, essas substâncias não poderiam estar sendo usadas se a gente for seguir a lei de 1989, que vale, está valendo no Brasil. É uma afronta ao sistema jurídico brasileiro a permissão do uso dessas substâncias que claramente contradiz o texto da Lei 7.802 de 89. Então, quem procura acha. Num país que se usa tanto veneno, quem procura veneno acha, né? O Ministério Público do Estado de Santa Catarina conseguiu verba para analisar, para avaliar a qualidade da água, e então contratou por licitação pública um laboratório para fazer as análises, né? Então foram analisados a água de abastecimento, tá, gente? Abastecimento de cidades, tá? De 175 dos 295 municípios de Santa Catarina foram avaliados.
quanto à presença de 204 ingredientes ativos. A resolução a portaria do Ministério da Saúde exige que as empresas de saneamento avaliem a presença de agrotóxicos na água a cada 6 meses, 40 ingredientes ativos. O Ministério Público conseguiu avaliar 204. Esse trabalho de janeiro de 2018 a dezembro de 2019 revelou que havia resíduos de agrotóxicos na água de 60 municípios. Gente, 60 municípios tinham veneno na água, tá? Desses 60 municípios que tinham veneno na água, 50 deles não poderiam usar água se estivessem na União Europeia. Já vou explicar por quê. Aqui eu trouxe alguns dados, um recorte dos dados que estão na portaria do Ministério da Saúde, número 888, de 2021, que estabeleceu o padrão de potabilidade para água e águas de abastecimento. Aqui eu coloquei um destaque para as substâncias químicas, né? Aqui temos alguns agrotóxicos, 2,4-D, a cloro, a metrina, a atrazina, fipronil, flutirafol, glifosato, mas o derivado dele, o AMPA, hidroxiatrazina. Vejam que para cada substância tem um valor específico. Esses valores eles são calculados a partir de parâmetros experimentais com animais, o quanto que não teria efeito na saúde a partir de parâmetros da literatura. O que chama bastante atenção aqui é o glifosato. O glifosato no Brasil é autorizado 500 microgramas por litro, 500 microgramas por litro na água de abastecimento. A gente já vai ver que na União Europeia é 0,1. No Brasil é permitido 5.000 vezes a mais. Então, aqui nessa tabela a gente vê que cada substância tem um valor diferente com base em parâmetros da literatura, que é diferente do que a gente vai ver para a União Europeia. Então, a gente tem nessa tabela os resultados de algumas das análises das águas, né? E a gente vê que aqui a gente tem concentrações acima do que seria permitido na União Europeia, porque na União Europeia cada ingrediente não pode ultrapassar 0,1 microgramas por litro, e quando tem mais de um, não pode ter, a soma deles não pode ter mais que 0,5 microgramas por litro. Nessa tabela aqui, somente a cidade de Armazém ficou abaixo de 0,1 microgramas por litro. E é triste ver, gente, que Arvoredo e Armazém têm um manancial subterrâneo com venenos perigosos ali, né? Por que é o manancial subterrâneo é mais preocupante a contaminação do que o manancial superficial? Porque o subterrâneo não tem mecanismos de depuração. O manancial superficial tem o sol, tem o ar, tem o movimento das águas, então vai purificando aos poucos. E o subterrâneo não tem, então aquela poluição é considerada permanente. Vejam aí Balneário Camboriú com tantos poluentes na água, né? É muito triste isso, gente. 50, 60 municípios dos que foram avaliados, 60 tinham veneno na água. E o veneno na água é uma contaminação que é muito preocupante porque todo mundo precisa de água, todo mundo precisa beber no mínimo 2 litros de água por dia, e é todo dia. Então é uma contaminação que chega no corpo das pessoas diariamente, continuamente. Por isso que é tão preocupante a contaminação das águas de abastecimento. E vejam vocês que aqui eu trouxe os dados da literatura quanto aos efeitos na saúde dos agrotóxicos que foram encontrados na água de abastecimento de cidades de Santa Catarina. Gente, é apavorante, porque tem vários tipos de câncer, hipotireoidismo, extremamente tóxicos, afetam inclusive crianças, o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento neurológico das crianças. Causa até autismo, atraso no desenvolvimento. Então, vocês vejam, eu fiz questão de deixar aqui, porque isso vai ficar no YouTube, vai ficar bastante tempo, as pessoas vão poder ver o que é que elas estão bebendo. Eu não posso deixar de ressaltar um dado que eu considero muito relevante. No Brasil, 79% dos agrotóxicos são aplicados em 4 culturas apenas. 52% nas plantações de soja, 10% em plantações de milho, 10% em plantação de cana e 7% em plantações de algodão. Isso foi revelado lá no livro, no Atlas da doutora Larissa Bombardi, publicado em 2017. E um outro dado importantíssimo
que a doutora Sônia Felipe revelou no livro Carnelatria, é que 93% da soja e 80% do milho são direcionados para a alimentação de animais, não é para alimentação de pessoas. Então, a gente tem aí quase 80% dos agrotóxicos usados no Brasil não são usados em plantações direcionadas para alimentação de humanos. São commodities agrícolas e são alimentação para animais no país ou no exterior. Eu também achei importante mostrar que, dentre os produtos exportados para o Brasil em 2022, em primeiro lugar está a soja, ou seja, nós temos 52% do veneno usado no Brasil usado na soja e é o principal produto de exportação do Brasil. 14% do lucro das exportações brasileiras são da soja. O outro, no quinto, depois vem óleos de petróleo, depois vem minério de ferro e lá em quinto lugar o milho. Sexto lugar, carne bovina. Sétimo lugar, açúcares. Oitavo lugar, farelos de soja e outros derivados. E em 10º lugar, carnes de aves e suas miudezas comestíveis. Ou seja, nós temos aqui na pauta de exportação do Brasil, entre os 10 produtos mais exportados pelo país em 2022, nós temos a soja, milho e carnes e açúcares, né? E aqui a gente vê nesse gráfico aqui abaixo a evolução da área plantada em hectares. A soja lá em 2021 alcançou quase 40 milhões de hectares plantados. Vejam, soja, milho e cana, né? As áreas plantadas com soja, milho e cana, ultrapassando cada um 10 milhões de hectares. Ao passo que os alimentos principais da população, né? O brasileiro, feijão, trigo e arroz, em áreas muito menores e nos relatórios da Conab a gente tem importado, sim, tem importado esses alimentos há muitos anos. O trigo, a importação está diminuindo, a produção interna está aumentando, mas mesmo assim ainda é importado. Ou seja, nós exportamos alimentos para sustentar animais em outros países e o consumo humano dentro do Brasil, a gente vive numa insegurança alimentar muito grande, tendo que importar alimentos. Já que eles estão no centro da produção agrícola brasileira e também na pauta de exportações do Brasil, eu achei importante trazer aqui os rebanhos que nós temos, né? O rebanho bovino no Brasil ultrapassou, né, 200 milhões de cabeças de gado. Vejam ali a comparação com os humanos, né, na última coluna, tem mais boi no Brasil, em 2021 tinha mais boi no Brasil do que humanos. Galináceos, só galinhas, também ultrapassaram muito a população brasileira. Os suínos têm menos do que humanos, mas em compensação também o impacto ambiental da criação de suínos é muito grande, como a gente vai ver. Eu trago aqui os dados que a doutora Sônia Felipe ela pesquisou no livro Carnelatria, ela descreveu a proporção dos dejetos e tudo mais, as informações sobre o impacto da criação dos animais, né? Então, se a gente for ver pelos dados da professora Sônia Felipe no seu livro, considerando que no Brasil foram abatidos 29.795.996 bovinos em 2022, no seu ciclo de vida inteiro, incluindo a agricultura, incluindo todo o manejo dos animais, foram consumidos 976,4 bilhões de litros de água, 1,5 bilhões de toneladas discretas produzidas, e 267,6 milhões de litros de sangue liberados no abate. Para os suínos, dos 56.150.379 suínos abatidos no Brasil em 2022, no seu ciclo de vida, foram consumidos 42,1 bilhões de litros de água, 112,3 milhões de toneladas discretas e 168,5 milhões de litros de sangue liberados no abate. E os frangos, né, que em 2022, em um ano, foram abatidos 6 bilhões, 107 milhões, 81, 683 frangos. Isso aí consumiu no seu ciclo de vida 213,7 bilhões de litros d'água, 239,8 milhões de toneladas discretas e 1,8 bilhões de litros de sangue liberados no abate. E essa quantidade de água, como eu falei, ela leva em consideração também
a agricultura para produzir milho e soja e tudo mais, os alimentos desses animais. Então, para tentar minimizar os problemas descritos aqui, eu gostaria de sugerir que a gente lutasse, né? Fizesse todo um movimento para banir os banidos, ou seja, o que foi proibido na União Europeia, que não seja mais usado aqui no Brasil, para a gente não virar lixeira, porque o que não serve para eles mandam para cá, o mundo inteiro manda lixo para cá. Proibição da pulverização aérea, cobrança de impostos sobre agrotóxicos e sobre exportação de commodities agrícolas. Esse pessoal não paga imposto, tá? Não tem cobrança de imposto sobre as exportações. Eles falam que salva o Brasil, mas o Brasil que salva esse agro aí, porque eles não pagam imposto e recebem todo ano incentivo para a produção. Programas de incentivo à produção de alimentos orgânicos para humanos. E o estímulo à mudança de dieta, que a ONU já falou em 2015 que se a humanidade quisesse minimizar os impactos da mudança climática, deveria mudar a dieta. A ONU, tem documento da ONU de 2015 dizendo isso. Muito obrigada.